Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Capítulo I. Dos contribuintes. Seção I. Dos segurados. Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. I. Como empregado. A. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. C. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. D. Aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. E o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. F. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional. G. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais, na linha acrescentada pela Lei N. Graus 8.647, de 13 de abril de 93. H. Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal nº 26, de 2005. I. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social, incluído pela Lei nº 9.876, de 1999. J. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social, incluído pela Lei nº 10.887, de 2004. Segunda, como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. Terceira, revogado pela Lei nº 9.876, de 1999. Quarta, revogado pela Lei nº 9.876, de 1999. V. Como contribuinte individual, redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999. A. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais ou, quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses dos 10 e 11 deste artigo, redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008. B. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua, redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999. C. O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, redação dada pela Lei nº 10.403, de 2002. D. Revogada, redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999. E. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo,
ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social, redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999. F. O titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração, incluído pela Lei nº 9.876, de 1999. G. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego, incluído pela Lei nº 9.876, de 1999. H. A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não, incluído pela Lei nº 9.876, de 1999. Sexta, como trabalhador avulso, quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. Sétima, como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de mútua colaboração, na condição de redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008. A. Produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. 1. Agropecuária em área de até 4 módulos fiscais, ou, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. 2. De seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso 12 do caput do artigo 2º da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. B. Pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida, e, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. C. Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Primeiro entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercida em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008. Segundo todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Terceiro, revogado, redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008. E, revogado, redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008. Segunda, revogado. Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008. Quarto, aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta lei, para fins de custeio da Seguridade Social. Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.032, de 28 de abril de 95. Quinto, dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social RGPS de antes da investidura. Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97.
Sexto, aplica-se o disposto na linha G do inciso I do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999. Sétimo, para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos ou os eixes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Oitavo. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou trabalhador de que trata a linha G do inciso V do caput deste artigo, à razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013. Nono, não descaracteriza a condição de segurado especial, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. IGA outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50%, de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante ou outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Segunda, a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Terceira, a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado, em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Quarta, ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. V. A utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do 11 do artigo 25 desta lei, e, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Sexta, a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural, e, redação dada pela Lei nº 13.183, de 2015. Sétima, a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do 14 deste artigo. Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, produção de efeito. Oitava, a participação em programas e ações de pagamento por serviços ambientais. Incluído pela Lei nº 14.119, de 2021. 10. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. E, benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Segunda, benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 4º do 9º deste artigo, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Terceira, exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no 13 deste artigo, e redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013. Quarta, que exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008.
v. Exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve a atividade rural, ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no 13 deste artigo, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Sexta, parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do 9º deste artigo, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Sétima, atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Oitava, a atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. 11. O segurado especial fica excluído dessa categoria, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. E, que a contar do primeiro dia do mês em que, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. A. Deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7º do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do 9º deste artigo, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. B. Enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto nos incisos 3ª, v, 7ª e 8ª do 10 e no 14 deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013. C. Tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário, e, redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013. D. Participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada em desacordo com as limitações impostas pelo 14 deste artigo, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, produção de efeito. Segunda, a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. A. Utilização de trabalhadores nos termos do 8º deste artigo, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. B. Dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso 3º do 10 deste artigo, e, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. C. Dias de hospedagem a que se refere o inciso 2º do 9º deste artigo, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. 12. Aplica-se o disposto na linha do inciso V do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. 13. O disposto nos incisos 3ª e V do 10 e no 14 deste artigo não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação ao exercício das atividades de que tratam os referidos dispositivos. Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013. 14. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que, mantido o exercício da sua atividade rural na forma do inciso 7º do caput e do 1º, a pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza e sedice no mesmo município ou em município limítrofe àquele em que eles desenvolvam suas atividades. Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, produção de efeito. 15.
Vetado. Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, produção de efeito. Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999. Primeiro caso o servidor ou militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999. Segundo caso o servidor ou militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999. Art. 14. É segurado facultativo maior de 14 anos de idade que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição, na forma do artigo 21, desde que não incluído nas disposições do artigo 12.